Nós temos condições de mudar o balcão. Mas é preciso ter confiança. Em que essa mudança vai partir de nós. Não existe autoridade acima da soberania da ciência. Não existe autoridade. Bem-vindos ao Nós na Nutrição. Aqui quem fala é Pablo Couto e essa é a edição de outubro de 2024 do Quebra-Nozes. E o ano praticamente já tá acabando, né, pessoal? Aqui no episódio de hoje, tu vai encontrar as principais notícias do cenário de alimentação e nutrição do mês. E eu vou dar aqui para vocês, fazer um pouco diferente dos episódios dos meses passados, eu vou dizer quais que são elas. Se quiser ir direto lá para a notícia do final, do meio, fica bem à vontade. Esse episódio está sendo feito para ti que está escutando. Lembrando que a minutagem das notícias vai estar na descrição. Então, hoje nós teremos o Brasil pode liderar a economia verde global com a agricultura familiar. A agricultura familiar está mais perto do fundo garantidor, o aumento de 27% no programa do agro e uma produção de 379 milhões de toneladas nos próximos 10 anos. Agronegócio domina e a agricultura familiar é deixada de lado. Fazenda agroecológica resgata preceitos de Padre Cícero e fortalece a agricultura sustentável. Ministério da Agricultura proibiu a venda de 11 marcas de azeite de oliva. Poder de compra da alimentação escolar da última década. Brasil é referência global em pesquisa sobre alimentação saudável. CAE aprovou a garantia de alimentos a mulheres vítimas de violência. Preços de alimentos sobem em outubro e respondem por 1/3 do IPCA 15. Inflação de matérias-primas acelera com o efeito do clima e ameaça o bolso do consumidor. A adaptação ao novo clima não é prioridade nas urnas. Mudanças climáticas foram prioridade nas urnas municipais da Europa. E por último, a nossa 14ª notícia é o colapso da circulação meridional do Atlântico, a AMOC. Um ótimo episódio a todos. Lembrando que muitas dessas notícias elas têm um contexto interligados a elas. Então, caso tu não entenda alguma relação que eu fiz ao longo do episódio, talvez seja porque tu pulou lá pra frente ou não. Recomendado é que tu escute tudo na íntegra. Vamos para a primeira notícia e ela fala sobre o Brasil como líder em economia verde global na agricultura familiar. O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, o MDA, o Paulo Teixeira, ele ressaltou a importância de intensificar investimentos na agricultura familiar. Um setor que possui grande potência para gerar emprego, fortalecer a economia e garantir segurança alimentar. Isso tudo a gente já sabe. A grande questão é que ele destacou as várias iniciativas do MDA para apoiar agricultores familiares, que são os responsáveis por grande parte da produção de alimentos consumidos pelos brasileiros. E isso também não é novidade para quem escuta o Nós da Nutrição. O ministro evidenciou seus compromissos com a produção da agricultura responsável e sustentável, reforçando a capacidade do Brasil de alimentar o mundo, mesmo diante de crescentes preocupações com as mudanças climáticas e a crise ambiental global. No centro das discussões, a agricultura familiar e o papel do MDA eles foram apontados como fundamentais para o desenvolvimento sustentável e inclusivo. A proposta central do MDA, conforme aponta o ministro, é uma expansão de modelos sustentáveis como sistemas agroflorestais e integração entre lavouras, pecuária e floresta. O incentivo a florestas produtivas que permitam a recuperação de áreas degradadas com cultivos economicamente viáveis, como cacau e açaí. O Paulo Teixeira ele também reforçou a importância de ampliar o acesso à assistência técnica e extensão rural, que são fatores essenciais para que os agricultores familiares eles possam adotar práticas avançadas e produtivas. Aí a gente já faz um parênteses do que é avanço, né? Qual que é o avanço, porque quando a gente fala de agricultura e tecnologia, normalmente a gente acaba sempre observando que o avanço aplicado, ele normalmente é de aditivos agrícolas, de veneno, essas coisas, ou de maquinário. Então fica um grande parênteses. Essa notícia é importante para a gente começar a fazer uma costura com as outras notícias, tá?
Então, já que eu falei em outras notícias, a gente já pode falar da próxima, que é sobre a agricultura familiar estar mais próxima do fundo garantidor. O projeto de lei número 2750 de 2024, ele foi aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos e ele propõe a destinação de 500 milhões ao Fundo Garantidor de Operações para beneficiar a agricultura familiar por meio do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. A matéria segue para votação em regime de urgência no plenário. Esse fundo, para vocês entenderem, ele facilita o acesso dos pequenos agricultores ao crédito. Ele cobre as inadimplências e assim acaba incentivando a produção rural sustentável e o fortalecimento da economia local. A relatora, a senadora Tereza Leitão, do PT, destacou que o fundo vai facilitar a compra de insumos, sementes, além de cobrir os custos das atividades de agricultura familiar, que normalmente eles são bem caros, né? E é o que dificulta muitas vezes o acesso ao crédito. Embora o projeto tenha recebido apoio, o senador Oriovisto Guimarães, do Podemos, criticou a gestão dos recursos do fundo, alertando sobre o risco de inflação e desvalorização do real. Não sei se faz muito sentido, mas eu não sou economista, mas a gente fica um pouco receoso com esse tipo de comparação, porque pode gastar com várias outras coisas. Inclusive, eles não se preocupam com gastar, por exemplo, com emenda parlamentar para inúmeras mil coisas, e isso não impacta em inflação, né? Então, existe uma certa dicotomia com o que pode e o que não pode. Além dos novos recursos, o FGO do PRONAF poderá ser reforçado com valores antes alocados no programa Desenrola Brasil, aumentando o suporte ao setor da agricultura familiar. Por outro lado, com o aumento de 27% na produção do agrobusiness, o que é esperado do futuro da agricultura no Brasil é um aumento na produção e chegando ao patamar de 379 milhões de toneladas nos próximos 10 anos. É isso mesmo que vocês ouviram. Nos próximos 10 anos, a produção de grãos no Brasil deve atingir 379 milhões de toneladas, um crescimento de 27%, segundo estudos do Ministério da Agricultura e Pecuária, MAPA, e a Embrapa. Óbvio, se a gente não levar algumas questões meio apocalípticas nesse cálculo, e talvez eles não tenham levado. Culturas como soja, milho, arroz, que são commodities, com exceção do feijão, e terão um aumento significativo, enquanto as perenes como café e cacau projetam uma expansão sustentável. A área plantada também aumentará em 15,5%, com 92,2 milhões de hectares. Esse avanço é apoiado pelo Programa de Recuperação de Áreas Degradadas, incentiva o uso produtivo de terras subutilizadas. Talvez tenha uma leve relação com a notícia anterior, porém a grande questão é que a soja, ela continua sendo o principal grão. Ela vai ter um saldo de 52 milhões de toneladas, atingindo 199,4 milhões de toneladas em 2034. O milho ele é impulsionado pelo cultivo na safra de inverno e pela produção de etanol. Ele deve crescer cerca de 32,3%, alcançando o patamar de 153,1 milhões de toneladas, segundo o estudo. Além disso, o consumo do farelo de soja para a criação de proteína animal ajuda a manter o mercado interno e a exportação de carne, cuja demanda também é sustentada por acordos internacionais que estão acontecendo. A gente sabe que o BRICS está aí, né? A China é um grande comprador de carne nacional, assim como alguns outros mercados ali do Oriente Médio. Então, essa questão da notícia faz bastante sentido. E a relação com o aumento da produção de soja também está aliada a essa questão, né? Então as duas coisas dialogam bastante. Ainda no cenário previsto, a exportação de carnes, especialmente as aves, os suínos e os bovinos, crescerão com a expansão do mercado global. Aí já fica uma reticência que a gente tem que fazer um leve parênteses, e a preocupação com o cenário do aquecimento global, né? O cenário de catástrofe climática, ele tem um impacto muito relevante com a questão da produção dos gases por causa do plantio, eu ia falar, mas não é plantio, gente, que é isso, a gente não planta boi, se bem que se a gente parar para pensar que a gente planta soja para fazer ração e a gente queima para fazer pasto, é meio que uma plantação desenfreada da criação de boi, é um negócio muito louco, né? Então essa notícia ela traz uma leve preocupação que a gente está indo em
de encontro, um cenário de expansão de uma coisa que está levando à nossa extinção, mesmo a gente tendo um desperdício gigantesco dos alimentos, não é mesmo? Eu acho que foi uns 2 ou 3 meses atrás, eu trouxe uma notícia sobre o recorde de insumos e alimentos que está sendo desperdiçado, né? Então a gente tem um paradigma muito grande aí para ser discutido ao longo dos meses e anos até a gente observar se esse patamar, esse estudo vai ser realmente efetivado. E, óbvio, até lá muita água vai passar debaixo dessa ponte. Aqui a gente tem o nítido cenário do apoio à agricultura familiar, porém com a perspectiva de expansão de monoculturas. Isso daí fica aquele arzinho, sabe, de discurso para gringo ver, né? Porque essas coisas são todas debatidas em geral, principalmente quando a gente fala de sustentabilidade, né? Questões de combate ao aquecimento global, em fóruns internacionais como o G20 que está acontecendo, ou já aconteceu, dependendo de quando tu ouviu esse episódio. E daí quando a gente volta para o cenário de discussão nacional, nos fóruns nacionais, entre os pares aqui do Brasil, a gente tem esse tipo de diálogo, estudos sendo lançados que estão mostrando que a coisa vai continuar crescendo, porque o mercado ele vai se aquecendo. O mercado nacional brasileiro ele é muito voltado para o agronegócio. Então a gente tem essa grande dicotomia aí. E o mais interessante é que a gente ainda vai ver na próxima notícia sobre como o agronegócio ele domina a agricultura familiar e deixa totalmente ela escanteada, mesmo tendo às vezes política pública para beneficiar a agricultura familiar. Então olha só, tem um exemplo de uma reportagem que saiu da agência pública e foi lançada na Carta Capital, que fala como é mais perverso do que a gente imagina a relação entre a agricultura familiar e o agronegócio. Tem uma cidade no Mato Grosso que se chama Sorriso, e ela é conhecida como a maior produtora de soja do Brasil de 2023. Inclusive, ela foi a primeira cidade no Brasil, dentre as cidades produtoras do agronegócio, mais rica. Ela é a cidade mais rica do Brasil, da galera do agro, tá? Ao mesmo tempo, ela é uma grande produtora de soja, ela gerou uma receita de 8,3 bilhões para o município, tal. Mas a agricultura familiar recebeu menos de 0,2% desse montante de investimentos da prefeitura. Os agricultores locais, eles dão exemplos das barreiras para desenvolvimento da agricultura familiar e orgânica, e eles apontam que o uso dos equipamentos, né, maquinário, essas coisas, e os insumos é restrito e voltado para o agronegócio. O pesquisador Tadeu Souza Sobral, da UFMT, ele fala que a exclusão é fruto da hegemonia do agronegócio no Mato Grosso, onde a produção de commodities é vista como a única opção econômica, sem reflexão sobre o impacto ambiental e social das monoculturas. Ainda em Sorriso, no Mato Grosso, em um assentamento próximo à cidade, moradores relatam impactos graves das pulverizações de agrotóxicos nas plantações de soja, que eles se espalham na área da agricultura familiar, contaminando a área, ameaçando as fontes de água locais. Eles entrevistaram uma senhora, que é a Dona Sula, e o seu Márcio, e eles são agricultores locais ali. E eles falam que a exposição constante a esses produtos e os problemas de saúde recorrentes são uma coisa bem comum entre eles, assim. Para o professor Tadeu, lá da UFMT, o uso intensivo dos agrotóxicos em grandes fazendas e a falta de infraestrutura sanitária são fatores críticos para a contaminação da água subterrânea na região. Enquanto isso, a gente sabe que a gente passou pelo pleito eleitoral agora, né? E nas campanhas ali em Sorriso, o candidato favorito, ele afirma que a maior preocupação é com o esgotamento sanitário urbano, que atende menos de 30% da população. Ele promete formar uma equipe técnica para avaliar a qualidade da água e do solo, embora reconheça que o campo como um foco de preocupação também é uma coisa evidente. Então a gente tem aí um município extremamente rico que tem só 30% do esgoto tratado, né? E não é o esgoto total, é esgoto urbano. Então, por mais que seja rico, essa riqueza é extremamente concentrada. Então, a gente volta lá para a primeira notícia, a gente fica pensando como talvez isso seja uma pauta isolada de uma pasta do governo atual, e quando virar daqui a 2 anos, isso daí vai cair por terra, porque a gente tem socialmente essa ideologia muito fundamentada,
muito bem sedimentada na nossa sociedade, que a única forma possível de fazer alimentos é desse jeito, como a gente viu ali no município de Sorriso. Óbvio, isso daí também dialoga muito com a questão de concentração de renda, poder, etc, né? Então, fez meio que sentido, assim, né? Provavelmente. Indo para a próxima notícia, a gente tem uma questão bem interessante, que é um contraponto a esse negócio de Sorriso, e olha que fantástico. A Fazenda Agroecológica resgata preceitos do Padre Cícero e fortalece a agricultura sustentável. Um projeto agroflorestal em Juazeiro do Norte, implantado pela Secretaria da Agricultura e Abastecimento de Juazeiro do Norte, em novembro de 2021, tem se destacado como uma política pública voltada, ou seja, política pública local, voltada para o fortalecimento de agricultura familiar e promoção da produção sustentável. Localizado no sítio Maroto, a fazenda envolve 15 famílias que cultivam alimentos de forma limpa, parte dos quais é destinado à merenda escolar, ou seja, fomento ao PNAE, que é uma política nacional, e a venda na Feira da Agricultura Familiar local. Essa iniciativa resgata conhecimentos ancestrais de agroecologia, honrando os preceitos deixados pelo Padre Cícero e contribuindo para a preservação do meio ambiente e da caatinga. Eu não sei quais são os preceitos, Padre Cícero, sim, realmente eu sou bem ignorante com relação a isso, mas interessante que tem essa questão da cultura local, de uma coisa que é histórica, com o desenvolvimento tecnológico que não tem um impacto, né, nocivo ao meio ambiente e à nossa futura existência, por consequência. Agora, indo para uma outra notícia, dando sequência aqui no episódio, se tu por acaso comprou ou ouviu falar na palavra azeite nos últimos meses, talvez tu saiba que o Ministério da Agricultura proibiu a venda de 11 marcas de azeite de oliva. Assim, sinceramente, eu juro que eu fiquei muitíssimo reticente em trazer essa notícia aqui. Porém, eu quero que vocês saibam que primeiro é porque normalmente quando a gente fala na nutrição, existe toda uma semiótica formada na sociedade em torno do nutricionista, que gira em volta da maçã e de outras coisas, como por exemplo, o azeite de oliva. Mas foi literalmente impossível não colocar, porque de cada 10 notícias dessa parte que eu separo, 4 ou 3 eram sobre a tal proibição do azeite de oliva. Então, a gente tem uma ótima oportunidade para falar de como o clima ele causou a escassez da produção de oliva, impactou diretamente ou indiretamente, dependendo, na nossa vida. Eu digo isso porque diretamente a gente tem, né, devido ao aumento dos preços dos alimentos, o azeite de oliva é um deles. E indiretamente porque abre brecha para adulteração ou estratégias da indústria, né, de aumentar o lucro ou manter o lucro, reduzindo a qualidade ou o tamanho dos produtos. Aqui, no caso do azeite, ocorreu a adulteração. Porém, esse ano a gente viu vários exemplos da concentração de cacau das barras e doces serem reduzidas aos montes e substituídas por gorduras hidrogenadas, açúcares, corantes, saborizantes e afins. É um baita exemplo de como a nossa alimentação ela vai sendo degradada até mesmo nos produtos industrializados, processados, em detrimento do lucro absoluto. O Rio Grande do Sul precisa de ajuda, e tu pode ajudar doando, divulgando campanhas e se informando. Aqui indicamos o Fundo Crioula. O Fundo Crioula é uma ação que surgiu em função dos impactos ambientais que o povo negro gaúcho vem enfrentando pelo racismo ambiental e das mudanças climáticas. As doações serão destinadas a povos tradicionais de matriz africana, comunidades quilombolas, famílias negras periféricas e animais que também precisam da nossa atenção e solidariedade. A chave Pix é o oi.crioula@gmail.com. Mais informações sobre o fundo no link do nosso site, no episódio e no Instagram da Bruna Crioula, uma criadora de conteúdo aqui no Nós, muito presente em vários episódios que você já deve conhecer. Acompanhe a Bruna, acompanhe a gente, ajude, se proteja, se cuide. O que rolou no Nós da Nutrição no mês de outubro? Esse mês foi bem movimentado e a gente começou pelo podcast com a nutricionista Alessandra Bear sobre a diferença entre não fazer dieta e não cuidar da saúde. Depois nós tivemos a Nutri Luana Ferreira, que produziu um episódio onde ela fala sobre quando quem propaga fake news é o próprio nutricionista. E aí, um papo interessantíssimo, hein? Sugiro vocês ouvirem. A gente teve também um baita episódio no nosso quadro PS,
PF, o Papo Feito, um quadro de debates abertos sobre alimentação e nutrição, onde a Thay e a Gabi conversaram com a Nutri Cris Parizotti, que inclusive é produtora de conteúdo aqui, sobre um projeto de pesquisa idealizado e tocado por ela, envolvendo atletas veganos. E por último, mas não menos importante, nós tivemos o riquíssimo episódio do Nós Comunica com a Nutri Fernanda Rodrigues, sobre vontade de comer doces e vai muito além da força de vontade. Vocês encontram todos esses conteúdos na íntegra no nosso site, nosdanutricão.com.br, e mais conteúdo nas nossas redes sociais. Absolutamente todas elas é Nós da Nutricão. Se tu viu alguma notícia, agora fica um apelo para vocês que estão escutando, e acha que essa notícia ela merece estar por aqui, manda para nós no Instagram ou pelo e-mail contato@nosdanutricão.com.br. Falou? Agora a gente vai voltar para o segundo bloco e a gente já começa falando sobre uma baita matéria que o pessoal do Joio fez, trazendo uma análise profunda sobre o poder de compra da alimentação escolar da última década. A matéria foi escrita pela Agnes Guimarães, traz vários pontos que devem ser lidos na íntegra para melhor compreensão. Então a gente já fica a indicação, vai lá, acessa o site e lê, porque tá muito boa, tá? Dito isso, ela aponta dados do Observatório da Alimentação Escolar, o AEI, que já apareceu várias vezes aqui nos nossos episódios, e o observatório ele revelou que, na última década, o poder de compra da alimentação escolar na rede pública caiu drasticamente, resultando em um déficit de bilhões. Além disso, o orçamento do Programa Nacional da Alimentação, claro, o PNAE, queridinho, deveria ser reajustado para 9,9 bilhões, quase o dobro dos 5,7 bilhões atuais, utilizando o IPCA como referência. Lembrando, tá, que o IPCA ele aparece volta e meia aqui para falar sobre como os alimentos para as pessoas, nós, população, eles sofrem um aumento ou redução do preço. Então, para nós, o IPCA vale. Para outras coisas, ele é descartável. De quebra, o financiamento da alimentação escolar no Brasil é feito pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Isso é clássico, tá lá na lei. A gente, quando estuda o PNAE, a gente sempre relaciona ele com o FNDE, mas a contribuição federal não acompanha um aumento de 7,7% das matrículas desde 2010, enquanto o preço da cesta básica subiu 210% nas 17 capitais, que é uma média. Os especialistas eles recomendam a adoção de alternativas como agroecologia para garantir refeições saudáveis, mas apontam a falta do interesse público. A reportagem ainda traz algumas propostas para reajustar o PNAE e uma tentativa de contato sem êxito ao FNDE. Enfim, corram lá para ler e compartilhar o conteúdo que o pessoal do Joio faz. Vale muito a pena. Aproveita e compartilha o nosso conteúdo também, porque a gente merece, tá? Assim, compartilha deles, curte deles, compartilha o nosso. Já fica aqui o lembrete, dá todas as estrelas em todos os aplicativos possíveis. Viu que tem estrela, o Nós da Nutrição tá lá, dá o máximo de estrela. Falou? Valeu! Próxima notícia. O Brasil é referência global em pesquisa sobre alimentação saudável. Esse novo status vem sendo considerado a partir da implementação da nossa nova classificação de alimentos do Guia Alimentar para a População Brasileira. Olha só! O nosso guia, para quem não conhece, ele divide os alimentos em 4 grupos: in natura, minimamente processados, processados e ultraprocessados. Essa divisão já está rodando no Brasil há mais ou menos uns 10 anos e vem sendo inserida em políticas públicas, nas escolas e por aí vai. No mês passado ou retrasado, eu falei sobre como as crianças britânicas vêm consumindo muitos ultraprocessados. Isso é uma preocupação do governo. Então, eu já tinha meio que falado assim que a galera do chá com a falecida rainha andava de olho nas nossas políticas públicas de alimentação saudável para tirar como exemplo. E dito e feito, o médico britânico Chris Van, sobrenome em inglês, destaca a influência mundial do estudo brasileiro, que inspirou pesquisas em grandes universidades e comissões de saúde, afirmando que países como o Reino Unido têm muito a aprender com a ciência brasileira. O Brasil é inspiração para pesquisas em vários países quando o assunto é alimentação saudável. E a gente tem que realmente ficar muito orgulhoso disso, porque
todo esse processo do lançamento do Guia Alimentar para a população brasileira foi feito dentro de um contexto de extremo sucateamento. E mesmo assim, nós somos ponta em uma tecnologia que preserva e garante a saúde das pessoas quando se fala em alimentação, né? Outra coisa que a gente tem que ressaltar é que mesmo com esse tipo de honraria, né? E a gente sabe que esse tipo de honraria é muito mais para quem acredita e gosta de ciência do que necessariamente para a população. A gente tem políticos que acham que o Guia Alimentar da população brasileira ele é muito rígido e ele deveria ser reconsiderado em algumas questões, né? Então, vale a pena a gente sempre manter isso em mente, que não é porque a gente gosta de ver que isso está sendo ovacionado pelos países lá fora ou por nós mesmos, nossos pares, que a gente acha que essa bolha, ela pertence ao Brasil inteiro. Pelo contrário. A alimentação ela é uma coisa que ela está sempre ali na berlinda para ser reconsiderada, inclusive, talvez até o nosso guia, né? Agora, mudando de notícia, lembra que eu comentei sobre um projeto de segurança alimentar nos CRAS? E que a gente deveria ter nutris nos CRAS ou CREAS? Então, mais um motivo para isso. O CAI aprovou a garantia de alimentos a mulheres vítimas de violência. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou a PL 996 de 2023, que visa garantir alimentos para mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. O projeto é da senadora Tereza Leitão, do PT, com parecer favorável da senadora Augusta Brito, também do PT. Ele ainda segue para a Câmara dos Deputados, para aprovação, etc. A proposta, ela faz um diálogo entre a Lei número 11.346, de 15 de setembro de 2006, que quem é fã de política pública lembra que é a lei que institui o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o SISAN, e a Lei Maria da Penha. Então ela faz o diálogo entre essas duas leis. E ela visa distribuir cestas básicas para abastecimento nos locais de acolhida. Quem não sabe, quando uma mulher ela sofre violência doméstica, né, essa questão, ela pode ir para um local de acolhida que é fora daquele ambiente quando a pessoa não é, quando o violentador ou a violentadora, ela não é afastada desse ambiente. Então existe essa dinâmica. E a grande questão desse projeto de lei é que seja fornecida uma alimentação, né, uma cesta básica para esse local. Segundo a Augusta Brito, o PL ele é essencial para garantir a dignidade e amparo social às vítimas, integrando com a Lei Maria da Penha e fortalecendo a rede de apoio a essas mulheres. E fica aqui uma ressalva para que vocês que estão ouvindo e curtiram essa ideia, entrem no site, eu vou deixar ali no link da publicação, escrito votem, bem grande ali, para vocês saberem qual que é o link, para vocês darem apoio a essa votação. A última vez que eu entrei, tu consegue entrar pelo GovBR ou fazendo um cadastro lá no Coisa do Senado. Tinha 2 votos a favor e 2 votos contra. Eu não sei como é que alguém minimamente decente consegue votar contra numa lei dessas, tá? Mas a gente tá em 2024, a gente já passou por várias coisas, então a gente consegue imaginar quem são essas pessoas. Então entrem, votem, compartilhem, porque isso tem que ir pra frente, afinal de contas, isso daí é o mínimo, tá ligado? Não é que isso vai fazer com que seja aprovado, mas dá uma força. A gente já fez várias vezes esse tipo de ação aqui no Nossa Nutrição, então contamos com vocês neste momento também. Agora a gente vai falar deles. Preço dos alimentos. Porque, por mais que o Dia das Bruxas já tenha passado, o Dia do Apavoro, ele é constante. Todo dia é um dia de apavoro com os preços, né? É um negócio muito louco. Os preços dos alimentos sobem em outubro e respondem por 1/3 do IPCA 15. Olha o IPCA que eu tinha falado mais cedo aí de novo. A inflação no setor de alimentos e bebidas subiu 0,87% em outubro, respondendo por 1/3 da variação do IPCA 15, 0,52% no mês, segundo o IBGE. Após deflação nos meses anteriores, a alta foi impulsionada pela alimentação no domicílio, que teve aumento de 0,95%, especialmente em itens como contrafilé, café moído e leite longa-vida. O leite longa-vida bateu tipo 2%, um negócio louco assim. Já a alimentação fora do domicílio cresceu 0,22% de setembro para 0,66% em outubro, com refeições e lanches mais caros. Isso se acompanha assim. Nos últimos 12 meses, o aumento acumulado para o grupo da alimentação e bebida foi de 6,47%, superando o IPCA 15, que ficou 4,47%.
Além da questão do IPCA, a inflação de matérias-primas acelera com o efeito do clima e ameaça o bolso do consumidor. Em uma matéria da Folha de São Paulo, escrita pelo Leonardo Vieselli, ele entrevistou o economista André Brás e, novamente, eu sugiro a leitura na íntegra, porque ela é muito boa. Isso aqui é um resumo do resumo. Mas, para vocês terem uma noção, ele fala a inflação para o produtor no Brasil, ela é medida pelo IPA, que é da Fundação Getúlio Vargas. Ela aumentou de 0,29% em agosto para 0,70% em setembro, acumulando 4,51% em 12 meses. É o maior índice desde dezembro de 2022. A grande questão é que, segundo o economista, o André Brás, esses fatores eles foram intensificados pela crise climática e a falta de chuvas tem encarecido alimentos e a energia pressiona a inflação ao consumidor. Com o aumento da bandeira para vermelha 2, aí todo mundo deve estar meio com os cabelos em pé por causa do valor da conta de luz, o custo da energia impactou a inflação do final do ano. O Brás ele estima que o IPCA ele fecha 2024 aí, em torno de 4,3% até 4,6%. Mas ele espera um recuo caso chova o suficiente para aliviar a tarifa da energia, né? A gente tem um movimento interessante, assim, que talvez ele tenha que acontecer, que a gente dependa menos, né, de fontes de geração de energia das hidrelétricas. E talvez a gente tenha que explorar mais a captação de energia eólica. É brabo, porque ela tem um impacto violento, né, no ecossistema. Mas daqui a pouco energia solar, aí, né, mini usinas, não ficar dependendo totalmente de um único modelo, assim. Porque eu acredito que talvez isso se torne cada vez mais frequente e é uma alternativa que eu sei agora. Óbvio, não sou especialista da área, né, mas são coisas que me vêm à cabeça. Agora a gente está vendo como o poder de compra ele é influenciado por essas questões climáticas, ou melhor, como a falta do poder de compra, né? Ele tem uma influência direta nessa questão do clima, e eu quero juntar isso com as questões das eleições municipais. Tá? Acho que vai fazer sentido. Observem, a adaptação ao novo clima não é prioridade nas urnas. O tema das mudanças climáticas tem sido amplamente ignorado nas eleições municipais do Brasil, apesar dos eventos climáticos externos que afetam cidades como Porto Alegre, Canoas, São Sebastião, Franco da Rocha, Rio Branco e Manaus. Mesmo em situações críticas como o apagão de São Paulo, a discussão se limita à atribuição de culpas, sem propostas concretas de adaptação. O físico Paulo Artacho, membro do IPCC, enfatiza que as ações de adaptação devem ser implementadas em nível municipal, já que soluções nacionais não são suficientes. No entanto, não há propostas claras dos candidatos para enfrentar os desafios climáticos. A cientista política Mônica Sondré destaca as necessidades de incluir adaptações climáticas nas agendas políticas, sugerindo medidas como centros de acolhimento para pessoas em situação de rua, locais de resfriamento durante ondas de calor. Ela também observa que o Sistema Único de Saúde, nosso SUS, ele pode enfrentar sobrecargas devido a problemas climáticos e ele precisa de planejamento adequado. O Sondré ele aponta um distanciamento entre prioridades políticas e as necessidades da população, sugerindo que a dificuldade do eleitorado em responsabilizar os políticos por desastres naturais e a força, entre aspas, do incumbente são fatores que contribuem para essa negligência. Ela conclui que a falta de uma pauta climática é preocupante, pois as mudanças climáticas impactam a inflação dos alimentos e a demanda do serviço de saúde, cabendo aos municípios gerenciar as consequências desses desastres. Por outro lado, vejam que curioso, as mudanças climáticas foram prioridade nas eleições municipais da Europa. Olha só, que loucura, né? A mudança climática emergiu como uma prioridade política segundo pesquisas da Eurocities, sendo essa a segunda vez consecutiva que o tema lidera as preferências. Desde 2008, com o lançamento do Pacto de Prefeitos, mais de 11 mil cidades se comprometeram a reduzir as emissões de gases de efeito estufa.
apesar de muitas propostas não serem implementadas. Iniciativas como o incentivo de transporte público, uso de bicicletas, criação de áreas verdes são frequentemente incluídas nas campanhas. Cidades como Roma, Londres e Paris adotaram restrições às circulações de veículos a combustão, resultando na criação de mais de 300 áreas de baixas emissões, com planos para 500 até 2030. Eu acho interessante que essa preocupação do velho continente ela é legítima, tá? Uma vez que eles, assim como nós, também vivem questões por causa da catástrofe climática e eles moram no mesmo planeta que nós. Ponto. Então, né, faz sentido. Porém, não podemos esquecer que existe uma necessidade de um distanciamento histórico para a gente entender esse contexto com relação à produção de carbono, produção dos gases tóxicos, essa coisa toda. A gente sabe que o velho continente é responsável por causa da questão lá do período industrial, né, Revolução Industrial, e continua, de certa forma, sendo muito responsável, tanto que eles têm muito interesse no carbono verde, entre aspas, que é a compra de crédito dos carbonos, e o Brasil é um grande alvo deles para isso. Mesmo assim, tem que dar a legítima, né, consideração de que é um movimento interessante que eles estão fazendo, e a gente pode ficar observando, porque daqui a pouco a gente pode implementar algumas coisas aqui, já que a gente não teve um interesse político e populacional com relação a isso no Brasil. Já que a gente está falando em observar, né, vamos ficar de olho nas coisas, que tal a gente olhar para o horizonte onde o mar é mais quente e provavelmente está à beira de um colapso? Olha só, que legal, né? Se não me falha a memória, eu já trouxe essa notícia aqui no Nós da Nutrição, mas não é tarde pra gente bater um papinho apocalíptico tomando um chimarrão ou alguma coisa quente para aquecer nosso coração e acalmar a ansiedade. O colapso da circulação do meridional do Atlântico. Olha só, isso parece um nome de ficção científica, mas não é. As vulgas correntes marítimas, elas podem ter sérias repercussões para o clima no Brasil e do mundo. Segundo especialista, essa corrente oceânica é vital para a estabilidade climática em várias regiões, mas as mudanças climáticas estão afetando sua salinidade devido ao derretimento das geleiras na Groenlândia e ao aumento das chuvas. A desaceleração ou colapsos da AMOC, que é a sigla para Circulação Meridional do Atlântico, é uma sigla estranha, particularmente eu acho, AMOC, enfim, pode provocar o desequilíbrio climático, alterando padrões de chuvas e impactos à agricultura. E aí eu já quero fazer uma relação com aquele negócio lá na frente, os caras lá do Embrapa, eles estão achando que o bagulho vai aumentar de um jeito muito louco, mas talvez não aumente por causa disso aqui, ou por outras questões, né, que a gente nem sabe ainda. Então, como é incerto, né, nossa, que loucura. Enfim, no Brasil essa instabilidade pode levar a longos períodos de instabilidade na Amazônia, que a gente já está observando, e prejudica o ecossistema, a biodiversidade e as comunidades ribeirinhas. O Nordeste pode enfrentar secas ainda mais severas, enquanto que o Centro-Oeste pode experimentar uma intensificação das estiagens, exacerbando problemas como queimadas e crises hídricas. Além dos impactos climáticos, a segurança alimentar e a economia do país estão em risco. A irregularidade das chuvas comprometeria a produção de culturas essenciais como soja, milho e café, resultando em uma queda da produtividade e afetando também o mercado interno quanto às exportações, que é aquilo que a gente falou lá entre a primeira e a segunda notícia. Em cenários externos, o Brasil poderia perder até metade de suas áreas produtivas. Atualmente, o Brasil não está preparado para enfrentar esses riscos climáticos. A ausência de avaliações abrangentes impede uma resposta eficaz. Para mitigar os impactos, é necessário reforçar a infraestrutura, proteger áreas agrícolas e investir em tecnologias sustentáveis. Soluções inovadoras como agricultura vertical, o uso eficiente de água, devem ser exploradas. É urgente que o Brasil trate as mudanças climáticas como uma questão de segurança nacional, implementando medidas para reduzir emissões, restaurar ecossistemas e adotar políticas de adaptação, disse o especialista. Só que a gente observa a gente dodói da cabeça metendo fogo em cana-de-açúcar e tocando terror por aí. Não me parece muito com o que o cara tá recomendando. O episódio já está relativamente longo e a gente vai encerrando. E eu quero dizer pra vocês, tá? Tinham duas notícias que envolviam a Novo Nordisk e os coisa da vida. Mas eu particularmente acho que tá bom por hoje. Eu não vou ficar dando palco pra eles, porque eles já têm rios de dinheiro e a gente não precisa fazer marketing aqui. A gente sabe o que tá acontecendo, né? Esse boom dessas seringas aí, dessas injeção.
Talvez a gente tenha que fazer um episódio específico sobre isso, trazer alguns especialistas. Então, seria chover no molhado, tá? Eu quero lembrar vocês que o Nós da Nutrição é um projeto independente e todas as referências às notícias trazidas aqui hoje, elas estão na descrição do episódio. Se tu ficou até aqui, um muito obrigado, abraço a todos, a todes e tchau!